Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que podemos nos reencontrar, ainda que virtualmente, a igreja reunida nesta quarta-feira, para juntos apresentarmos a Deus a nossa oração ao Senhor, juntamente com todo o seu povo, cada um na sua própria casa. Hoje eu quero falar de promessas. Promessas de Deus para nós, durante esses dias que nós estamos refugiados em nossas próprias casas e colaborando com a prevenção do Covid-19. Eu quero trazer à nossa memória aquele texto bastante conhecido do segundo livro das Crônicas, no capítulo 7 e o versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vemos aqui algumas promessas de Deus nesta oração de Salomão, exatamente no momento que ele completa a obra do templo, do palácio real, e Deus aparece a ele numa visão e ele apresenta a Deus uma oração, e o Senhor responde a essa oração dizendo que ele está pronto para cumprir as suas promessas para o seu povo. Fiquei pensando nesse texto para o nosso dia de oração, fiquei pensando nesse texto para esse tempo que nós estamos vivendo de tantas inquietações, e me parei pensando nessa expressão, e se? E fiquei olhando que o texto tem três possibilidades para pensarmos nessa expressão aqui. E se o meu povo orar? O que acontece se o povo de Deus clamar? Se o povo de Deus orar? Se o povo de Deus apresentar ao Senhor os seus pedidos de oração, o seu clamor por essa terra do nosso país, por conta de toda essa crise que nós estamos vivendo, por conta de todas essas situações que estão sendo provocadas, por conta deste tempo do coronavírus em nosso país e no mundo. E se o povo de Deus orar? Se o povo de Deus clamar? O texto nos responde, o próprio Deus falando como promessa para todos nós, ele diz, se o meu povo orar, eu ouvirei. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Essa é uma promessa, essa é uma certeza que nós temos que Deus vai ouvir as nossas orações. Meus irmãos, uma das coisas boas que eu percebo quando nós oramos é que as nossas palavras não são palavras soltas ao vento. Quando nós oramos, não é como quem está falando a ninguém. Nós temos alguém diante de nós quando estamos orando. Estamos falando com uma pessoa. Não só falando com uma pessoa, mas estamos falando com uma pessoa que pode nos ouvir, uma pessoa que é poderosa, uma pessoa que pode fazer até mais do que nós imaginamos ou pensamos. Portanto, há essa promessa, se o meu povo orar, eu ouvirei. Por isso, conclamamos você para esse momento tão difícil da nossa nação, dobrar os seus joelhos, apresentar suas orações aos céus, na certeza de que Deus responde às nossas orações. O segundo se do texto, eu fiquei pensando, e se o meu povo se afastar dos seus maus caminhos? O que acontece se o povo de Deus se arrepender dos seus pecados? O que acontece se o povo de Deus confessar pecados?
O que acontece se o povo de Deus reconhecer que também erra? O que acontece se o povo de Deus entender que precisa corrigir o seu rumo, corrigir a sua rota, voltar para os caminhos do Senhor, voltar para a vontade do Senhor? E se o povo de Deus corrigir o seu rumo, o que acontece? O próprio Deus responde com uma promessa também no texto. E se o meu povo buscar um outro caminho, retornar do seu caminho, e se o meu povo de fato trilhar caminhos retos, ele promete: eu perdoarei os seus pecados. Ora, irmãos, é hora de refletirmos sobre isso. É hora de reconhecermos os nossos pecados. É hora de pedirmos perdão ao Senhor. É hora de mudar realmente a nossa rota, voltarmos. O arrependimento tem esse sentido de dar meia volta, de desistir do caminho para onde estamos indo. Chegou a hora da confissão. E há uma promessa aqui do Senhor nosso Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele realmente mudar a rota, desistir dos caminhos tortuosos, vir para os caminhos retos do Senhor, eis aqui a promessa: o Senhor vai perdoar. Nossa nação precisa disso, de arrependimento. O povo de Deus precisa disso, de arrependimento. E isto é pré-requisito para que tenhamos os nossos pecados perdoados pelo Senhor. Mas o texto nos apresenta um outro si. E se o meu povo se humilhar? Ora, irmãos, como é interessante esse tempo que nós estamos vivendo. Um vírus de uma impossibilidade de ser visto até por alguns aparelhos microscópicos, infelizmente tem trazido pânico para muitas pessoas. E é interessante que são pessoas que muitas vezes apresentavam-se prepotentes, orgulhosos, e agora todos temos que nos curvar diante desse vírus, nos recolhermos em nossas próprias casas. Não seria Deus buscando o seu povo para se humilhar diante dele? Parar com a prepotência, parar com a arrogância. Achávamos que nós éramos os melhores, achávamos que nós estávamos numa situação privilegiada, e Deus agora está dizendo: humilhai-vos. Precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. E o que acontecerá se o povo de Deus se humilhar? É isso que o texto está nos dizendo. Deus está falando: e se o meu povo se humilhar? Que promessa nós temos? O texto é claro em nos trazer uma terceira promessa tão necessária para os nossos dias. O Senhor diz: eu sararei a sua terra. Oh, meus irmãos, precisamos muito que Deus venha sarar não só a nossa terra, não só o nosso Brasil, mas que Deus venha sarar a terra. Que Deus venha nos livrar dessa doença que tem vitimado muitas pessoas. Os números são cada vez mais crescentes. Ontem mesmo, um dia antes, eu falava de 1.200 casos confirmados no Brasil. Em um dia, passamos para 1.600.
Um dia após que falávamos de 18 mortes, já podemos falar de 25. E ao redor do mundo, meus irmãos, quantas pessoas foram vitimadas, quantas pessoas foram contaminadas. Só Deus pode parar essa onda de morte, só Deus pode parar essa onda de contaminação, só Deus pode sarar a nossa terra. Mas vamos lembrar do que está no texto: se o meu povo se humilhar. Vamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus. Vamos nos humilhar na sua presença. Vamos abandonar toda arrogância, toda prepotência, toda vaidade, toda soberba. Vamos nos humilhar diante de Deus. A Bíblia diz que quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, Ele nos exalta. E aqui o texto é claro em dizer: se o meu povo se humilhar, eu sararei a sua terra. Portanto, meu amado irmão, nesse tempo que nós estamos reunidos, cada um em suas casas para a oração, vamos lembrar desta palavra do Senhor a Salomão, que também serve para nós. Ele promete nos ouvir, mas precisamos clamar ao Senhor. Ele promete nos perdoar, mas precisamos mudar os nossos caminhos. Precisamos voltar arrependidos para a sua presença. Ele promete sarar a nossa terra, mas Ele diz: precisamos nos humilhar diante dEle. Por isso, lembra o texto, o que a palavra do Senhor está dizendo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Ouça agora uma música que nós estamos sugerindo para você cantar juntamente com a sua família, e depois tenha também aquele momento de oração, apresentando os nossos pedidos coletivos como igreja e os pedidos também da sua família. Que Deus nos abençoe. Nos encontraremos de volta no próximo domingo às 18h30.